Boa noite. Belezinhas? Eu vou testar aqui com vocês um lápis de cor novo que eu comprei. Aí eu decidi abrir uma live para testar esse daqui, ó. Caixinha de lápis de cor de 100 cores. Caixinha da Léo e Léo, ó, da linha Carbon, que eu testei esses dias aí, achei muito legal, achei muito boa. Só que eu testei só lápis de 12 cores normal e o lápis de 12 cores de tons de pele. Salve galera do YouTube também, tamo online aí, boa noite pra vocês. Então, eu testei só as 12 cores normais, né, os padrões lá, e os 12 tons de pele, e agora eu vou testar essa caixa aqui de 100 cores. Eu abri ela só, não testei nenhum lápis, não fiz nenhum tipo de rabisco, nem nada. Não sei como são as cores aqui, se elas correspondem com o corpo do lápis, se elas são muito diferentes, como é, por exemplo, o Prismacolor, né? O Prismacolor é bem diferente, então vamos lá, vamos abrir aqui pra ver. A caixa vem com umas caminhas, sabe? E pelo que eu vi, não tem identificação. Tá vendo? Tem algumas bandejinhas dentro da caixa. Salve, YouTube! Ó, tem 4 bandejinhas, né? Tem uma aqui atrás também. Eu vou tirar todas aqui para ficar mais fácil, né? Essa aqui é a caixa sem nada. Aqui estão as bandejas, né? Só da frente que tem essa abertura aqui para mostrar as cores. Vamos lá. Vou começar daqui, ó, da esquerda para direita mesmo, beleza? Não sei se eu vou conseguir fazer a identificação junto. Vai ficar um pouquinho trabalhoso, né? Só eu não perder a ordem aqui que fica tudo certo, né? Vamos lá. Tenho que fazer o teste, né? E devolver. Eu vou apontar antes, tá? Os lápis eles vêm assim, ó. Com essa ponta mais quadrada, né? Eu não gosto de testar assim, eu gosto de testar com a ponta bem fininha. Então, ó, vai fazer um barulhinho aí que eu vou apontar numa apontador elétrico. Beleza? Ó, a ponta ficou assim no apontador elétrico, tá? Vamos lá. Tá bem macio, tá? A semelhança com o Supersoft não é mera coincidência, tá? Ele realmente é bem parecido com o Supersoft. Vamos ver se na usabilidade mesmo, né? Ao usar nas misturas de cores, fazer textura e tal, ele é a mesma coisa, né? O ponto positivo é que ele é mais barato. Tomzinho legal pra pele, mas já não é tanto do tom
da parte de trás aqui, né? Não combina tanto. Esse aqui é um tom um pouquinho mais rosado, né? E aqui tá bem amarelo no papel. Mas tudo bem. Não vou apertar tanto, tá? Não vou fazer muita pressão. E é isso, essa é a cor número 1. Vamos apontar de novo. Quanto custa? Na Shopee eu paguei R$130. Mas tá entre 130 e 140. Ele é um pouco mais barato do que o Supersoft na promoção, né? O Supersoft na promoção, a caixa sem cores você consegue aí por uns 170. Acho que o mínimo que eu já vi dele foi R$150, né? Então ele é mais barato que o Supersoft um pouco. Vamos pra cor número 2 agora, né? Aparece um pouquinho mais rosadinha. Salve galera, chegando agora aí no TikTok e no YouTube. Tô fazendo live simultânea nos dois, beleza? O volume da musiquinha tá ok, o volume da minha voz tá ok. Tem algum tipo de ruído, de chiado. Tô fazendo um teste, viu? Essa live aqui é um teste pra ver se eu abro live pelo menos uma vez por semana. Tem algumas coisas que eu faço, por exemplo isso daqui, né, off live, que dá pra fazer tranquilamente em live sem atrapalhar. Tô gostando por enquanto, viu? Essas duas cores aqui são muito boas pra pele, principalmente, né? E a maciez dele é bem interessante, viu? Ele não parece ser tão macio quanto o Supersoft. O Supersoft ele é bem macio mesmo, né? Mas eu acho que ele tem um ponto de maciez melhor que o Supersoft até, viu? Porque o Supersoft, por ele ser muito macio, ele acaba derretendo demais. Esse daqui não tá derretendo tanto. Então ele é um ponto relativamente positivo, né? Ele vai durar mais, ele é um pouco mais barato, né? Interessante. Aquelas conversas, o Thiago que escreveu aí, quanto tempo mesmo, Thiago? Valeu pela presença. Fazendo uma live teste no YouTube aqui e no TikTok. Mais uma corzinha bem interessante para pintar a pele. Comparado com a pigmentação da ponta, ó, é um pouquinho mais clara, né? Eu vou dar uma forçadinha aqui, uma apertadinha para ver se escurece mais. Só de um lado aqui, vamos ver. O algoritmo esses tempos, viu, de uns 6 meses pra cá tá complicado mesmo. Só os shorts, né, que tá virando. Ficou um pouquinho mais escuro, né? Mais próximo do que a ponta. Boa cor também. Essa aqui veio com a ponta quebrada, ó. Mas tudo bem. Já ganhei algum prêmio em desenho?
Cara, eu lembro de ter participado de concurso assim há muito tempo atrás, acho que uns 12, 13 anos atrás, sabe? Cheguei a ficar em segundo lugar, ganhava uma figure, um bonequinho, assim, sabe? Mas prêmio, não. Não que eu tô lembrada. O que eu acho de inteligência artificial? Complicado, viu? Esse é um tema bem complicadinho. Eu acho que precisa de um freio, sabe? Resumindo, não pode ser totalmente sem nenhum tipo de regulamentação, eu acho. Eu acho que precisa ter algum tipo de regulamentação sobre, não só por causa de arte, tá? De artista e seja artista visual, né? Sobre desenho, sobre essas coisas, quanto pra música, quanto pra própria voz das pessoas. E principalmente eu acho que o mais perigoso é a face, né? O rosto. Utilizar a imagem das pessoas pra aplicar golpe e esse tipo de coisa, né? É uma coisa bem complicada, tá? Não sou totalmente contra, eu sou a favor. Mas eu sou a favor de existir a inteligência artificial. Mas eu acho que tem que ter algum tipo de você ter algum controle. Porque do jeito que tá crescendo exponencialmente, mano, pode dar um negócio muito ruim na sociedade inteira. Caramba, amarelo bonito esse daqui, hein? Gostei. I have a question. Do you use Copic markers? Yes, Copic and Ohuhu markers. They are very similar, but Ohuhu are more. They are not too expensive, like Copic. Um outro amarelinho aqui. Ó, esses 4 tons aqui pra pele, eu gostei pra caramba, tá? Esse lápis aqui, ele lembra muito um lápis da Caran d'Ache. Eu vou até pegar aqui pra vocês, que é um lápis que eu uso muito pra fazer desenho realista. Ele é um lápis... A cor dele é muito boa. Que não tem, por exemplo, nos policromos. Tem um pouquinho parecido no Prismacolor. No lápis da Derwent também não tem. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui pra fazer um testezinho, ó. Tá vendo? Esse aqui é o lápis da Caran d'Ache. Ele é parecido, tá vendo? Lógico que o da Caran d'Ache tem um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de cor, né? Mais de pigmentação, na verdade. Mas ele é parecido. Dá pra usar pro mesmo fim, né? Pra mesma finalidade. Pra buscar esse tom mais rosa, mais rosé, né? De pele. Legal, gostei. Caran d'Ache Pablo? Não, Luminance mesmo. É esse amarelo agora, né? Me perdi agora. Será que é mesmo? Deixa eu ver. É. Um amarelo limão. Qual foi o maior tempo que você gastou com um desenho? Putz, não sei. Um desenho no papel, eu chuto que umas 18, 20 horas, mais ou menos. Mas eu fiz um desenho na parede já, né? Fiz um Naruto na parede de casa. E eu acho que eu gastei umas 28 horas, não lembro direito. 26, alguma coisa assim. Bem, mais de 20 horas. E daí eu fiz ele em tamanho real, né? Na altura dele mesmo.
Esses lápis são bons? Eu tô achando eles muito bons por enquanto, viu? Esse aqui é um dourado, ó, é um lápis metalizado. Eu particularmente não curto, tá? De lápis metalizado, lápis metálico. Eu não uso, mas vamos ver, né? Esse aqui é bem suave. Mas eu ainda tô achando que ele tá ficando riscado. Léo Léo Carbon. É uma nova linha aí da Léo Léo que é bem parecida com Super Soft. A grande diferença que eu tô sentindo até agora, eu acho que é um pouquinho de pigmentação só. Aparentemente, né, pelo que eu lembro da paleta do Super Soft, o Super Soft ele tem um pouco mais de pigmentação. Mas a sensação tá bem parecida. Eu desenho desde os 7 anos, mais ou menos. Né? Desde pequenininha. Assim, que eu digo que eu desenho é que eu paro pra fazer ilustrações, assim, né, de coisas que eu gosto. Porque criança sempre desenha, né? Mas, tipo... eu gravava o desenho que passava na televisão, pausava e copiava ali, né, o que tava na frente. Comprava salgadinho, vinha a figurinha do salgadinho, eu desenhava o que tava na figurinha ali. Eu fazia muito isso com Pokémon, Digimon principalmente. Depois tinha os tazos do Dragon Ball, que eu usava muito também pra desenhar. Você ganhou esses lápis, olha. Cara, não deu sorte, porque eu tô achando eles muito bons. Eu acho que você vai achar também. When will the Satoru and Sukuna drawing come out? Maybe tomorrow. E a mistura de cores com essa linha de lápis, tá boa? Eu achei boa também, eu fiz um shorts já, testando a caixa de tom de pele e de 12 cores básicas, né? E eu achei a mistura boa. Ele é muito parecido com o Super Soft, ele é um pouquinho mais rígido, ó, mais rígido. E com um pouquinho menos de pigmentação, eu tô achando. Tons de amarelo legais. Eu achando que ela ia falir. Falir não, porque mesmo a linha normalzinha dela, né? Ela é vendida porque pega um público que é geralmente criancinha, né? O pai não vai querer comprar uma caixa de lápis de cor cara pra criança tipo, quebrar o lápis, arrebentar ele de uma vez, né? Então, falir não ia. Mas eles lançaram uma linha melhor, eu acho que pra quem curte usar artisticamente mesmo, né? Porque cresceu muito esse mercado de material para desenho de uns, sei lá, uns 4, 5 anos pra cá. Tem muita coisa, muito acessório, muita marca, muita linha de material que não existia um tempo atrás. Ficou bem popular. Imagino que por causa da pandemia também, né? O pessoal foi comprando mais coisas para fazer em casa como hobby, né?
Anime favorito? Naruto. Naruto é meu anime favorito. É, esse vermelho aqui, ele não tem tanta saturação não, viu? Vermelho? Não. Laranja? Laranja avermelhado. Um vermelho alaranjado. Você pretende fazer um desenho usando só essa linha de Léo Léo? Sim. Esses lápis aqui chegaram essa semana, ou final de semana passada, acho. E eu tô fazendo a tabelinha deles pra ter a primeira impressão, né? Da caixa como um todo e pra poder fazer um desenho também. Desenho do Natsu? Não sei. Nossa, faz tempo que eu não desenho Fairytail, né? Ainda faz Narutubro? Cara, eu não sei se vou fazer Narutubro porque o algoritmo do YouTube tá muito esquisito, mano. Não sei se é especificamente para vídeo de desenho, mas eu tô achando que o YouTube tá favorecendo demais os shorts. Bem, esse lápis aqui que eu tô testando agora, ele tá especialmente mais macio. Eu acho que deve ser meio sortido, meio sorteado aqui, qual que vai ser mais macio e qual que vai ser um pouquinho mais rígido. Esse vermelho aqui, ele tá bem macio. Ó, preencheu facinho. E nem tô colocando tanta pressão não, viu? Ah, esse vermelho aqui, ó. Foi bem de boa. Vou reposicionar o celular aqui. Na live do TikTok tá saindo do quadro aqui, né? Aí. Não tá ficando tão bom, mas é porque se eu colocar ele mais pra cá, vai entrar bem na frente da câmera aqui. Então, é meio complicado. Vou ter que reposicionar o papel aqui também depois, né? Porque teve o método Fanart 3.0. O 3.0 ele é uma reformulação, na verdade, né? Teve o método Fanart o 1, o 2.0, que foi com a adição de aulas novas. E o 3.0 a gente pegou o feedback dos alunos, viu o que eles precisavam mais. Coisas que precisavam de mais reforço no aprendizado deles. Eu montei todas as aulas de novo, fiz um curso novo e lancei como 3.0. Realmente, o 3.0 é muito superior ao 2.0. Aí, ó, esse rosa aqui, ele já tá meio esquisito. Ele parece ter algumas pedrinhas no meio, sabe?
Acontece isso bastante com lápis escolar, né? Uma hora ou outra a gente pega alguns lápis que são um pouquinho mais rígidos e tem algumas pedrinhas no meio, né? Esse aqui tava parecendo que tinha. Acho que não tem. Eles são um pouquinho mais rígidos mesmo. Mas ele ficou com alguns riscos, algumas marcas aqui no meio. Eu vou reposicionar o papel aqui, porque senão vai sair do quadro já. Vou colocar aqui, aí eu não preciso mexer mais. Aí. Digitalmente eu quase não desenho, eu não gosto de fazer desenho digital. Eu vou no Anime Art sim, viu? Próximo Anime Art eu vou estar com uma oficina de desenho aí em Sorocaba de novo. Eita, sai um pouquinho aqui. Eu acho que o que pode estar deixando esse lápis aqui com um pouquinho menos de saturação é o papel também. Eu estou usando um papel offset, né? Ele é um papel mais liso. Não é próprio para desenho, então ele vai deixar a saturação um pouquinho menor mesmo. A impressão minha é que esse lápis solta bastante pó. Solta, igual o Super Soft. O Super Soft também solta bastante pó. Não seja uma coisa ruim. Se você tiver um pincelzinho assim, ó, é bem tranquilo, né? Você não passar a mão por cima e manchar o desenho. Ou então aquelas escovonas de desenho, né? Eu usava essas escovas, mas eu prefiro usar o pincel agora que ele é mais preciso. Eu não preciso passar a escova no desenho inteiro. Já desenhou Quintaro? Não. Se eu já desenhei Kaiju Number 8, o Quintaro também é do Kaiju? Não sei. Mas não desenhei ainda. Fazer referência pro último desenho que eu fiz, eu usei. Mas a referência é meio que uma montagem de coisas do mangá, né? De quadros do mangá. Eu achei a imagem de referência no Google. Eu tava procurando outra coisa. Eu tava procurando uma referência pro Sukuna que eu desenhei antes. Aí eu achei essa referência no Google. Mas ela tava totalmente em preto e branco e tinha algumas coisas diferentes, sabe? Eu dei uma boa mudada nela. Dois rosas... 3, né? Quase iguais aqui. Espero que não aconteça muito isso, sabe? Dos caras dar uma infladinha na quantidade de cores e tacar umas cores meio igual. Só pra dizer que tem 100 cores. Pode ser que seja isso, hein? Isso aqui eu não achei tão bom também não. Ele tá um pouquinho mais rígido, né? Marcou mais a folha. Mas também aqui eu tô fazendo de qualquer jeito, né? Bom, terminou a primeira linha. Esse
aqui tá parecido com um rosé, um marronzinho. I use Strathmore Bristol. I didn't have that. No. No. They're not here. But Strathmore Bristol 300 series Smooth. O hino da Leu eu suspeito. Vamos ver, né? Vamos terminar aqui pra ver. Deixa eu mudar o celular aqui de posição de novo. Pra pegar a pontinha. Esse lápis aqui tá um pouquinho mais ceroso, né? Não tá soltando tanto pigmento quanto os outros, eu acho. Tá parecido com essa outra cor aqui também, né? Não tá dando pra ver direito aí, ó, mas pela pontinha aqui dá pra ver que tá bem parecido. Mas talvez um papel com um pouquinho mais de maciez, talvez um pouquinho mais de textura, esse aqui fique melhor também. Bom, a cor dele tá aqui, para saber se ele é bom ou não, só testando num papel melhor. Onde compra prancheta? Depende da prancheta. Tem prancheta no Mercado Livre, tem prancheta na Amazon, tem prancheta no AliExpress, tem prancheta na Shopee. O interessante é que seja uma prancheta inclinada. E eu vou dar uma outra dica também de prancheta, é que você não compre A4. Se você comprar a prancheta do tamanho A4, você vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer desenhos de tamanho A4, mas na orientação de paisagem, né? Que é a folha deitada. Porque a prancheta A4 ela vai bater certinho aqui no limite da folha, né? Vai dar aqui 2 centímetros de diferença de cada lado. Se você precisar fazer algum detalhe, algum desenho que você precise preencher, desenhar aqui nos cantos, né? Laterais aqui da folha, você não vai ter apoio para sua mão aqui do lado, né? Que nem tá tendo aqui, ó. Porque minha prancheta é bem grande, ela cabe um A3 aqui tranquilamente deitado. Então eu posso fazer até um desenho A3 de boa com apoio, né? Se fosse aqui um A4, eu já ia estar com a minha mão fora aqui, sem apoio nenhum para fazer pintura, para fazer detalhe. Se você vai fazer line art, geralmente line art você precisa de apoio para sua mão para ela ficar mais precisa, né? Então seria melhor se você comprasse uma prancheta A3, que você consegue fazer A4 normalmente. E se por um acaso você vai fazer desenho A3, compre uma prancheta A2. Vai ser melhor. Isso aqui é um rosa, puxado para um roxinho. Já é diferente desses outros aqui, né? Na câmera talvez não dê pra notar tanto, mas ele é um pouquinho mais diferente. Fala brasileiro! Ó, americano fala brasileiro, aí sim. Obrigado pelas informações, vão me ajudar bastante no meu desempenho. De nada, espero que você esteja entendendo tudo aí. Eu sou do Brasil, sim.
Ó, esse aqui é bem macio, hein? Um pouquinho parecido com o Canela, né? O famoso Canela da Faber-Castell, só que um pouquinho mais alaranjado. Tenho medo de comprar uma folha dessa que a Mayara usa e a minha mesa de luz não funcionar nela. Qual é a sua mesa de luz? Vai depender bastante disso. Se for daquelas mais baratinhas, sabe? Que tem no AliExpress, na Shopee. Eu comprei uma delas aí recentemente para fazer um teste, né? Justamente para tirar essa dúvida do pessoal aí. Eu não sei onde ela tá. Ah, tá ali. Eu consigo pegar ela para fazer o teste. Essas 100 cores custa quanto? Eu paguei 130 na Shopee. Mas tá entre 130, 140. Dá uma olhadinha pra ver se você não consegue comprar hoje ainda, né? Se você tiver interesse. Porque tá tendo acho que o 8 do 8, né? Na Shopee. Tá, deve ter cupom, deve ter promoção, né? Esse outro marrom aqui também ele é mais maciozinho. Gostei. Esse tá parecendo mais com canela. Esse daqui tá bem mais alaranjado, né? Uma boa cor também pra tom de pele. Tem alguns tons pra... algumas cores, né? Tons, enfim. Pra pintar a pele aqui bem legais, né? Tem esse aqui que são quase iguais, né? Esses dois, esses dois aqui. Esse aqui também dá pra usar pra pele. Minha mesa de luz foi a que eu comprei no Mercado Livre por mais ou menos uns 100 reais. Imagino que deve ser parecida, sabe? Mas é que acho que eu não vou conseguir testar agora, viu? Porque eu teria que apagar as luzes para poder testar bem, né? Mas eu vou fazer um vídeo sobre, eu acho. Porque também era um acessório, uma coisa, né? Tipo, mesa de luz mais baratinha assim, que não existia há uns anos atrás. Quando tinha, era geralmente umas mesinhas mais caseiras, sabe? O pessoal fazia artesanalmente e vendia por essa faixa de preço, 100, 150 reais, sabe? E lilás aqui bem bonitinho. Recomendo qual lápis de cor para realismo? Olha, você tem que fazer uma mistura entre o Caran-d'Ache Luminance e o Polychromos. Por que eu falo isso? O Polychromos e o Luminance, eles são muito fáceis de achar avulso no Brasil. Se você vai fazer realismo, provavelmente você vai usar mais tom de marrom, de bege, de rosa, né? Um pouquinho de laranja, talvez, cinza, né? Cores um pouquinho na paleta mais terrosa, né? E se você comprar uma caixa de lápis inteira, você vai pegar alguns tons que você não vai usar tanto assim para fazer realismo. Por exemplo, você vai usar mais o que? No olho, na roupa, né? Vão vir tons de vermelho, de laranja, de verde, de azul, que não são tons tão usados para fazer pele, que é o que você vai mais gastar lápis, né? Para fazer pele e cabelo, né? Você vai usar um pouquinho, dependendo de como que é o seu desenho, né? Como que é a iluminação dele, a paleta geral da foto, da referência que você está usando, né? Mas se você comprar luminância e policromos, que são avulsos, você consegue escolher as cores que você mais usa, ou então testar essas cores sem gastar muito.
você vai direcionado já nas cores que você mais vai usar. Se você comprar um Prismacolor, por exemplo, o Prismacolor ele é mais difícil de achar avulso no Brasil. Então vai ser mais complicadinho, né? Apesar que o Prismacolor ele tem um estojo, né, de 24 cores só de tons de pele, também pode ser uma boa, tá? E ele tem um preço legalzinho até. Você consegue achar aqui no Brasil e no AliExpress de forma fácil, assim, né? Tem que tomar cuidado um pouquinho com o AliExpress, né? Eu já ouvi relatos aí de lápis falsificado da Prismacolor no AliExpress. Coisa que não vai acontecer com policromos e luminância se você comprar aqui no Brasil em lojas de material artístico. Até mesmo na Shopee eu acho que você consegue comprar lápis de cor avulso, policromos e luminância por um preço legal, né? Luminância dentro do possível, porque cada lápis é de 35 a 40 reais. Mas você consegue comprar um, dois para experimentar, tipo, gastar menos de 100 reais para você experimentar o lápis. Isso é bom. Já parei de desenhar por um tempo? Não. Eu acho que eu nunca parei de desenhar. No máximo, sei lá, fiquei uma semana sem desenhar por algum motivo X. Mas coisa de ficar sem um mês, mais de meses, não. Não desenhar nada, negativo. Giotto, qual Giotto? O Giotto normal ou aquele Supermina lá? Eu ouvi dizer que o Supermina é muito bom, mas você não encontra ele, você não acha ele pra vender, né? Acho que só se você conseguir importar de alguma loja gringa, de alguém que trabalhe com importação dessas coisas, né? O Supermina, né, no caso. Ó, completamos uma bandejinha já, hein? A primeira bandejinha, essa aqui já foi, ó. Já foi tudo isso aqui. Então eu vou colocar ela de novo na caixa. A gente vai pra segunda agora. Eu lembro de um tempo onde Policromos era 11 reais. Eu cheguei a pagar 8 reais no Policromos. Lá pra 2018, acho. 2018, 2019. O Policromos era 8 reais. Tristeza. Será que eu peguei a ordem certa aqui? Eu acho que não. Não, vai ficar assim. É porque do roxinho que passou pro verde, apesar que aqui tá meio estranho também, né? Tem marrom, depois tem lilás. Não faz tanto sentido. Tô lendo bem pouco o chat do TikTok, eu não sei nem como que ele funciona direito. Ele tá aparecendo ali, mas ele sobe muito fácil o cantinho. E eu tenho que olhar de lado. O do YouTube tá bem na minha frente, tá mais fácil. Foi mal aí, pessoal. Eu tô fazendo essa live aqui agora no TikTok desse jeito, só pra poder liberar o TikTok Studio pra mim, né? O Live Studio, quer dizer. Porque aí eu consigo replicar exatamente a live do YouTube no TikTok, então é bem melhor. Vai ficar bem mais fácil pra vocês assistirem. Essa cor aqui é bem bonita, hein? Gostei. É um cinza meio esverdeado, né? Meio azulado. Não desenhei o Aya no Koji. Não. Esse é o final de Boku no Hero.
Mano, vi, velho. Eu acho que é um dos finais mais lixos eu já vi. Acho que é essa a única frase que eu posso dizer. Eu tenho vários problemas com Boku no Hero, mas assim, no final, meu Deus, velho. Como que o editor do cara aprovou essa desgraça, mano? Eu assisti Soul no Frieren, assisti, gostei muito, muito. Esses tons aqui de azul, né, meio um pouquinho de verde, né, esse daqui. Eles estão um pouquinho mais macios do que esses outros aqui, né, que eu achei problemas. Esse, algum dos rosas aqui. Eu achei o final de Attack on Titan bom. Putz, não achei bom. Não sei, ele é meio amargo. Pra mim ficou meio decepcionante, talvez. Mas ele não é ruim, eu acho. Tem coisas boas e tem coisas ruins. É que assim, devido ao caminho que a história tomou ali na partir do final da temporada 3, né, começo da temporada 4, não tinha muito pra onde correr. Personagem favorito de Frieren? Acho que é Frieren mesmo, mano. Eu não tenho um personagem favorito, assim. Eu gosto de todos, na verdade. Uma coisa muito positiva de Frieren é isso. Os personagens são muito bons. Já leu Planet Century Boys? Não. Nunca li. Eu não sou muito de ler mangá, não. Geralmente eu leio o mangá que eu assisti o anime e quero não tomar spoiler. Mano, isso aqui é igual, não é? Eu fiz certo? Fiz. Essas cores são iguais, praticamente. É a mesma cor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo. É, aqui eu já comeu bola, né? Oh, caramba. Sempre faço isso. Léo e Léo já vacilou aqui já. Duas cores igualzinha. Acho melhor Naruto clássico ou Shippuden. Eu gosto mais do Shippuden, viu? Eu acho que a maioria do pessoal gosta mais do clássico, mas eu gosto mais do Shippuden. Tô falando da história canônica, tá? Tirando os fillers, obviamente. Ele começou de uma cor e virou outra? Esse lápis tá meio estranho. Aqui tá mais verde, aqui tá um pouquinho mais azul. Tá aparecendo na câmera isso? Talvez não esteja aparecendo tanto, mas...
Esse lápis aqui tá um pouquinho mais rígido. Mas ele preencheu um pouquinho melhor. Acho que ele tem um equilíbrio mais legalzinho. Mas ainda assim ele é bem parecido, né? Esses dois aqui são praticamente iguais. E esse aqui ainda é bem parecido. Mais um tomzinho de azul. Quebrou a ponta. Depois a ponta de novo. Quem mais a gente queira? O L? Ai. Difícil, viu? Acho que inteligência pura se pá é o L. É que o L ele não é maléfico, né? Ele não é manipulador. O Kira tem algumas vantagens por ser muito manipulador. Eu enxergo assim, mas é bem próximo. Eu vou pintar um desenho com esse lápis sim. Bem provável que eu faça uma comparação direta entre ele e o Supersoft, né? Bem óbvio isso, né? Eles são muito parecidos em muitas coisas. E aí, galerinha do TikTok. O áudio pra vocês do TikTok tá de boa? Porque eu não tô usando nada, eu tô usando puramente o celular pro TikTok. E eu não sei nem mexer ainda no TikTok direito. Se pá, uma hora eu vou fazer uma live exclusiva no TikTok pra aprender melhor, né? É que eu tô com a minha atenção muito dividida. Eu desenhei personagem de jogo? Já desenhei personagem de LoL. Eu já desenhei o Nox de Final Fantasy XV. Eu desenhei Honkai Star Rail esses tempos aí, ano passado. Aí vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Um chazinho. Apontador que eu tô usando é esse daqui, ó.
Esse é o apontador da Tenwin. Um pouquinho difícil mostrar aqui no TikTok, né? Mas esse daqui, ó. E apontador elétrico, esse é o melhor que eu já usei, tá? Porque ele aponta lápis escolar e lápis profissional. Ele é um pouquinho mais caro, ele é uns 150, 180 reais por aí. Mas pra quem usa só lápis de cor escolar, esse daqui eu indico mais, tá? Ó. Ele é da Tenwin também. Ele aponta lápis jumbo e lápis escolar comum. Esse aqui aponta até policromos, tá? Se você usa só policromos de profissional, esse daqui também dá. E ele, se eu não me engano, é uns 60 reais, 70 reais. Eu gosto muito dele. Ele deixa a ponta mais fina do que aquele outro lá. Mas esse daqui pra lápis profissional é melhor porque o lápis profissional tem um apontador que não cabe ele, né? Vixe, não lembro agora se eu pintei aqui já com ele. Ou se é outro, acho que é outro, né? Esse daqui, vamos testar. É outro. Se eu inspirei em alguém? Alguém especificamente não. Assim, tem coisas em animes que eu via na TV, né? Que eu queria fazer igual. Foi basicamente isso. Tem algumas cores aqui que falta um pouquinho de pigmentação. Um verde bonitinho também. Não tem identificação nenhuma no lápis, né? Você que se lasque pra saber qual cor você tá usando depois. Se pelo menos essa cor aqui batesse com a cor da ponta e a cor real do lápis, beleza. Porque você acaba memorizando com o tempo, né? Tipo, os lápis da Faber-Castell, eles são muito próximos, né? A cor do corpo do lápis e a cor real dele. Então é muito fácil você memorizar. Mas esse daqui nenhum nem outro, né? Passou Ed pra vocês alguma vez aí? No YouTube? Que eu deixei desligado pra fazer um teste. Pra ver se não é que nem na Twitch, que fica atacando Ed à toa na sua cara. Tem dicas pra fazer fundos de desenho com nuvem a lápis, igual os que você faz com Copic? Olha, você tem que fazer a coloração em formato de bolinha, né? Padrãozinho de bolinha. E fazer em várias camadas. Porque você tem que fazer um certo degradê com formato de bolinha. É meio difícil, é meio complicado. Você tem que misturar um pouquinho de cinza com azul. Ou dependendo da cor do céu que você está fazendo, né? Se é mais laranja, se é mais violeta, mais rosa. Você vai usar essas cores também para fazer a nuvem, né? Você não pode usar só cinza. Só cinza vai ficar feio. Não vai ficar natural. Aqui não passou nada. Eu tomei um quando cheguei, mas nenhum outro até agora. Ele tá configurado só pro começo da live mesmo. Normal isso daí. Não, então tá suave. Porque na Twitch, mano, a Twitch tá muito complicada, velho. E eu odeio o ad da Twitch, porque ele não te dá um ad que você pula em 5 segundos, ou é um ad de 30 segundos e deu. Às vezes você fica tomando ad 2 minutos, 3 minutos. E a Twitch passa quando ela quer, né?
como faz tecidos transparentes, no tecido transparente você tem que misturar um pouquinho da cor da pele do personagem, da pessoa que você está desenhando, com a cor do tecido. Principalmente nas partes que o tecido toca diretamente a pele, né? Nas partes de dobra, você usa mais puramente a cor do tecido. Isso aí vai dar mais a sensação de transparência. Se você quer transparência com um pouquinho de brilho, aí você vai adicionar uns pontinhos de branco ali e misturar com a cor do tecido. Geralmente isso dá certo. Tá focada no curso, aí sim. A live vai ficar salva? Vai. Estou fazendo desenho usando como referência splash art de Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends é o que? É mobile de Dragon Ball? Eu nem sei como que é o estilo. Como é que deu um aviso de terminar de live aqui pra mim? Não, tá suave. Acho que se eu não clicasse, né? Será que é porque eu não tô interagindo com a tela? Pro TikTok tá muito parado? Será que é isso? Ele deve estar achando que é um robô? Tá fazendo live? Uma IA? Valeu, Dan. Eu acho que é um dos meus desenhos favoritos. Esse último que eu fiz, viu? Me lembrou... Oh, nossa, outra cor igual? Tá vendo, né? Bem parecido, né? Igual não é, mas é bem parecido. O melhor lápis Super Soft ou Carbon? Então, eu vou ter que testar isso ainda, né? Porque aqui eu tô fazendo a tabela de cores. E eu vou ter que testar num desenho mesmo, né? Misturando as cores, vendo se a ponta não quebra muito num desenho real, né? Se ela mistura bem, se dá pra fazer textura. Comparar a saturação das cores, né? Direito. A pigmentação das cores dos lápis de um e do outro. Próximo desenho tá em andamento, mas eu obviamente não vou dizer qual vai ser, né? Mas eu acho que eu vou seguir uma linha parecida com esse último que eu fiz, sabe? Que eu curti bastante. De usar 3 elementos num desenho só. Tem muita coisa que dá pra fazer com esse estilo. Eu desenhei o Sanemi, eu acho que eu nunca desenhei o Sanemi, eu desenhei ele só num desenho que eu fiz todos os Hashiras, né? Não lembro de ter desenhado o Sanemi. Essa season de Kimetsu foi mais fraquinha, né? YouTube nem notifica live. O YouTube é assim mesmo.
Aquele desenho da canal, absurdo aquele fundo. Eu fiz aquele fundo em live na Twitch. É porque eu tava fazendo lives na Twitch. Eu acho que eu tenho essa live salva ainda. Ou eu excluí ela, putz, eu não lembro. No computador. Não, sem nenhum spoiler aqui. Sem nenhum spoiler. Bom tom de pele também. Boa noite, Delta. Até mais. Valeu aí pelo comparecimento na live. Personagem de anime que eu mais desenhei na vida? Eu não sei, viu? Mas eu chutaria o Naruto, tá? Eu acho o design do Naruto muito bom. Ou o Goku. Acho que tem três opções: ou Naruto, ou Goku, ou Seiya. Tem uma época aí, quando eu era adolescente, né? Não tinha nem canal no YouTube, eu desenhava muito Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu acho que não chega a ser o Seiya. E Dragon Ball, né? Dragon Ball também desenhei demais. O que achou quando eu soube da trilogia de Demon Slayer? Eu fiquei triste, né? Por ser filme e aqui vai chegar sempre depois, né? Nunca chega ao mesmo tempo que chega no cinema no Japão. Nem que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses de atraso, né? E assim, do jeito que é muito fácil você pegar spoiler das cenas, né? Apesar de eu já saber tudo que acontece, porque eu li o mangá, né? A animação de Kimetsu faz uma diferença do caramba na experiência de você consumir a história, né? Então a gente vai acabar pegando spoiler aqui no ocidente, né? Isso é muito ruim, isso é chato. Isso aqui é um branco? É, isso aqui é branco. Engraçado, é difícil o branco vir aleatório assim, sabe, na caixa. Ou ele vem aqui, ou ele vem aqui no final. Valeu, Bruninho, do TikTok. Né? Isso é um cinza azulado? Espero que sim. É isso mesmo. Opa, não, pintei, ó, pintei no lugar do branco. Que merda. Ainda bem que foi pouquinho. Mas como deu diferença de cor, né? Fazer uma base branca. Vai ser com que frequência as lives? Pelo menos uma vez por semana, né? Isso aqui é uma live teste só que eu tô fazendo. Não vai ser tipo só assim testando as cores e tal, vou fazer desenhos mesmo, né? Eu fazia um esqueminha de roleta legal na Twitch, talvez eu faça aqui também. Cinza azulado, ok. Gostei, tem uma cor nos personagens bem parecida, que é muito boa. Eu gosto bastante.
Esse é um cinza meio esverdeado. Diferente essa cor. Difícil ter um lápis de cor essa cor aqui. Mais um cinza azuladinho, legal também. Boa cor. Marcador preto dá o rumo, amarelou um desenho meu. Se aconteceu isso, eu preciso checar, mas da última vez que eu vi, não tinha acontecido nada com nenhum marcador. Mas eu vou ver depois. Se aconteceu, é complicado, viu? É um marcador que eu gosto bastante. Eu usei ele, inclusive no último vídeo aí, eu usei bastante cores de horror. Ah, mais um cinza, um pouquinho mais puxado para o quente do que para o frio, ou um pouquinho mais neutro, né? Legal. É bom ter uma boa variedade de cinzas. Tem link do seu server do Discord só para quem é aluno. Discord é só para quem é aluno do Fanart. Lá dentro do curso, nos primeiros módulos lá, você encontra o link para você entrar no Discord. Aí você manda lá, faz tipo uma verificação, né, para comprovar que você realmente é aluno e você consegue entrar. Menos de 20 cores, tons de retrato 690 por 480 na Amazon. Vale a pena? Acho que não, hein? 480 dividido por 20 dá mais de... quanto? Dá 20 reais? Talvez valha a pena, viu? Um pouquinho mais de 20 reais, né? Tem que ver as cores que vem. Vê um reviewzinho na internet aí, procura no YouTube. Nem que seja um review gringo, só pra você, mesmo que você não fale inglês, só pra você ver as cores. Porque assim, por 20 e poucos cada lápis, interessante. Mas depende das cores que vem, porque eu não sei quais as cores desse estojo específico de retrato aí. Eu não costumo recomendar kit. Eu costumo recomendar lápis avulso, porque você consegue escolher as cores. Então, o avulso custa uns 35 reais. No kit, se você dividir 480 reais por 20, ele sai um pouquinho mais de 20 reais cada cor, né? Você tem que pensar desse jeito quando você vai comprar kit também. Já foi mais esse daqui, ó. Vai pra terceira fileirinha agora. Terceira caminha. Deixa eu reposicionar o celular aqui. Eu vou pegar a pontinha ali, né?
Tem uns tons de marrom muito bons e uns beges. Vi vários vídeos em inglês e não vem preto nem branco. Mas como tem o complemento no Prismacolor, acaba não fazendo diferença. E preto e branco você pode comprar avulso também. O branco eu acho que não faz tanta diferença, mas o preto, luminância, e talvez seja bom pra você escurecer algumas coisas assim, sabe? Ele é bem macio. Esse lápis aqui que eu tô usando é macio também. Mas esse rosa é mais interessante pra pele. Esse marrom aqui, ó, meio cinza também, né? Dá pra usar pra pele também. Pra pele bem mais escura, né? Uma boa cor. Vou usar ele bem levinho pra sombra de pele clara de anime, né? Legal. Eu não desenhei o Himejima, acho. Não desenhei o Himejima? Não, não desenhei o Himejima, o Sanemi e o Iguro. Os três ainda não desenhei. Assim, pelo preço eu tô achando que vale a pena, viu? Porque ele tá saindo 20 e poucos reais. E um avulso do Luminância é pelo menos 35. Isso é difícil você achar por menos disso. Então tá bem ok. Se você acha que sim, tem um. Se das 20 cores, 10 o mais ou menos útil, 11 na verdade, né? Porque você vai estar passando uma, entre 11 e 12, já vale a pena. É fácil de apontar esse Carbon. Eu tô usando só apontador elétrico. Mas a madeira dele parece bastante com uma madeira de lápis Bic, aquele lápis Bic verdinho, normalzinho, né, comum. Parece. Parece bastante. Eu vou apontar com o apontador de metal comum que eu tenho aqui pra vocês verem. Ó. O lápis veio assim, ó. Sem ponta, né? Quadradinho. Vamos ver. Esse apontador aqui é da Staedtler. Aí, ó. Ficou bem afiado, ó. Né? Bem afiadinho. Facinho. Foi bem tranquilo. Não enroscou, não travou nenhuma vez. Lápis de cor alternativa. Qual lápis de cor alternativa mais em conta ao Prismacolor que seja similar? Similar é complicado, porque o Prismacolor ele é muito macio, é difícil você achar um lápis mais barato que seja tão macio quanto. Você quer lápis avulso ou você quer kit? Eu acho que se for kit, muita gente fala bem do Brute Funner, né? Eu tenho dois estojos aqui do Brute Funner. Ele é relativamente macio, ele só não é tão macio quanto o Prismacolor. Mas não tem avulso. E pra mim isso é bem triste. Hashira favorito? Entre o Tomioka e o Rengoku ali. Sou bem dividida nos dois. Eu gosto bastante dos dois. E do Tengen também. Na verdade, eu gosto de todos os Hashiras. Todos eu acho que são muito personagens muito bons, viu? Mas meus favoritos são esses dois, três aí. Gosto da Shinobu também, mas não tanto quanto esses outros três.
Os lápis Rouben são muito bons. Eu comprei um kit esses tempos aí que eu achei num preço legal pra comprar direto do Japão. Foi mal. Só que eles são caros, né? Mesmo os avulsos, eles são caros. Você só consegue um preço legal comprando direto do Japão. Tem o calor que é bem macio. Nunca testei esses aí. Tem avulso desses calor? Calor. Você acha que mesmo tudo isso mesmo? Tipo, eu considero Death Note e Hunter x Hunter muito superiores. Questão história, eu acho que sim. São superiores. Mas eu acho que na animação não é só a história que conta. A produção conta bastante. E a história de Kimetsu não é ruim. É uma história boa. Não quer dizer que não tenha melhores, né? Só que você comparar a produção no geral, né? A animação, trilha sonora e tal, né? Design de personagem até. Com Death Note e Hunter x Hunter é sacanagem. A parada que eu acho de Kimetsu, que eu acho que muita gente dá uma ignorada, é a emoção. Kimetsu mexe muito, tá? Não no sentido, ai, que coisa triste, ou então coisa engraçada, sabe? Esses extremos. É uma parada que você presta atenção e você sente aquilo. E além disso, também tem uma outra coisa que muita gente não fala. Muita gente fala só da animação boa ou da história mediana, né? Mas os personagens são muito carismáticos. E isso também é bem importante, que eu acho que é uma coisa que é um ponto forte, inclusive, de Fairy Tail. Fairy Tail não tem uma história boa assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não tem animação boa. É bem clichêzão, né? Mas os personagens são muito carismáticos, por isso que fez um sucesso do caramba. Ó, duas cores novamente praticamente iguais, ó. E aqui, ó, a ponta tá quebrada, tá? Eu dei uma seguradinha nela, mas ela quebrou. Solta muito pó sim, ó. Solta pó pra caramba. Mas eu não acho uma coisa ruim, já falei aqui, né? Já perguntaram isso. Você tem um pincelzinho assim, ó. Você limpa e segue. Não, os personagens Kira e Ellie levam Death Note nas costas, né? Mas eu gosto mais de Death Note do que de Kimetsu. Mas o Kimetsu é mais fácil de pegar o público. Pega uma faixa de público maior. É mais fácil você assistir Kimetsu do que assistir Death Note, eu acho. Já assisti Frieren sim, gostei bastante de Frieren. Frieren já é uma pegada completamente diferente. É muito satisfatório você assistir Frieren. Frieren não tem uma coisa que você acha, nossa, que coisa horrível. Que anime ruim. Que episódio ruim, que cena ruim. Mas você comprou esse apontador elétrico? Comprei no Mercado Livre, eu acho. Ou foi na AliExpress? Agora eu não lembro. Foi um dos dois. Quebra a pontinha de novo. Vocês querem que eu deixe um documentinho que eu tenho de material de desenho que eu uso aqui pra vocês? Eu coloco na descrição aí. Tem esse apontador que eu uso, tem lápis de cor. Eu posso colocar o link pra essa caixa de lápis de cor da Shopee aqui também, que eu comprei na Shopee, né? Do Leo Carbon.
Não, pera aí, eu vou terminar esse quadradinho aqui e eu já coloco o documento aí na descrição, beleza? É um documento do Google com vários links aí. Tem a descrição do, do produto, né? Do material e o material. Tem da Amazon e tem na Shopee, beleza? É link de afiliado, tá? Então eu ganho uma porcentagemzinha. Mas não altera o valor do produto, beleza? Então vocês vão pagar a mesma coisa. Vocês manjam, né? Como funciona afiliado. Cadê? Como é que eu perdi a pasta? Cadê o documento? Minha opinião sobre Boruto? Eu acho que Boruto não deveria existir. Boruto é só uma forma do Kishimoto ganhar um pouquinho mais de grana com Naruto ainda. A minha opinião é essa. Eu não gosto de Boruto, tá? Deixar claro. Eu tentei assistir. Eu assisti vários episódios, mas não desceu. E o mangá também não vai. Porque... Aqui achei. É isso aqui mesmo. Ó. Compartilhar, copiar link. Eu vou colocar embaixo do link do curso aí, tá? Se não aparecer, dá um F5 aí que já aparece, beleza? E esses são materiais da Amazon. Se vocês quiserem algum material na Shopee, pera aí, vou mandar também. Ó, eu montei um kit de material de até R$100 da Shopee, tá? Que eu consegui achar materiais nesse preço aí, tá? Consegui um kit com materiais bons de até uns 400 conto, mais ou menos. Tem algumas outras... algumas outras categorias aqui. Mas não... É coisa que eu pensei na minha cabeça aqui, tá? Não tem muito a ver com o que você vai comprar, por exemplo. Você só olha o produto e vê aí. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Aí, ó. Então, quem se interessar... Tem aí, beleza? Vamos continuar aqui. Bora.
Mais um laranja bem parecidinho. Se pintarem camadas como meio circulares, será que sai esses pintinhos brancos? Sai, sai. Aqui eu tô fazendo só pra ver as cores, né? Quando você vai pintar realmente um desenho, sai. Esse lápis aqui, com certeza ele sai. Eu vou fazer um teste aqui pra você ver, ó. Ó, um pedacinho de papel sem nada aqui, ó. Um papel melhor também, né? Esse aqui é o Strathmore Bristol. Ó, saiu praticamente tudo, né? Quase não tem pontinho branco. Tem alguns pontinhos brancos também que é por causa da luz refletida, tá? Por causa da câmera. Seu curso ensina a copiar ou a desenhar? Ele ensina você a copiar o desenho e aprender copiando o desenho. Porque assim, do meu ponto de vista, não tem como você aprender a desenhar sem você copiar. Você vai estar copiando de qualquer coisa. Seja você fazer um desenho de observação de coisas na sua frente, seja você aprender a fazer retrato, você olhar para uma pessoa, olhar para uma foto e aprender a desenhar. Seja você desenhar do seu próprio professor de desenho que tiver, copiar do seu próprio professor de desenho que você estiver desenhando. Alguma coisa você vai ter que copiar. Se você aprender a desenhar copiando anime, ao invés de você só pegar a imagem e começar a fazer um monte de contorno e linha para tentar chegar nessa no resultado que você quer, você não vai estar aprendendo nada. Agora, se você aprende a montar a estrutura do personagem, aprende a montar o rosto, aprende a montar o corpo, você vai estar aprendendo, independente se você está usando um personagem que já existe ou não. Entendeu? Uma comparação que eu gosto de fazer é com música, por exemplo. Quando você vai aprender música ou aprender a tocar um instrumento, você não sai compondo. Entendeu? Você vai aprender coisas que já existem. Músicas que já existem. No comecinho ali, você vai tocar o que você já conhece, para você ter uma comparação, se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Você não vai aprender a criar no começo. Não, você vai aprender a criar depois que você já tiver uma base na sua cabeça de vários desenhos que você já fez. De várias imagens que você já viu. Entendeu? Não achei o número de suporte do curso. Eu fui no vídeo do curso e não achei. No vídeo do curso, você quer o suporte para alunos, para quem já é aluno, ou você quer o suporte de venda, para você tirar a dúvida do curso? São dois números diferentes. Para aluno, ah tá. Não tá no curso, quando você entra para fazer o curso, não tem módulo do Discord? Eu acho que deve estar bugado então, tem que dar uma olhadinha. Porque tem um módulo ali que é para você entrar no Discord, sabe? Que tem o link pro Discord lá, tudo. Mas não tem o número. Tá sem o número?
Eu vou dar uma olhada então. No 2.0 ou no 3.0? Eles são cursos diferentes também. Comprei o Ruhu hoje. Legal. São bons marcadores, eu gosto bastante. Caraca, você comentou no TikTok e no YouTube ao mesmo tempo, Pedro? Eu li o seu comentário do TikTok e ele apareceu no YouTube depois. 3.0? Tá, eu vou dar uma olhada lá. Ele é bem parecido com o Supersoft. Eu diria que é uma copiazinha do Supersoft. Mas eu tô achando que vale mais a pena, tá? Porque ele é mais barato e ele é quase a mesma coisa. Eu só vou saber numa comparação direta se eu fizer o mesmo desenho com os dois. Usar as mesmas cores, né? Mesmas cores não, porque as cores muito provavelmente vão ter muitas diferenças, né? Porque eu tô vendo algumas coisas também meio falhas aqui nesse daqui, né? Mas ele é mais barato, isso conta bastante. O Microsoft é bem caro. Qual o segredo para começar a fazer encomendas nos desenhos? Cara, encomenda eu acho que é um mercado que mais se afetou com esse negócio de IA, viu? Acho que deu uma caída boa, tá? Você tem que ser muito específico e autêntico e alguém querer especificamente o seu estilo, o seu traço, a sua coloração para você fazer encomenda. Então, o certo é você ter rede social e ir postando as suas coisas. E deixar sempre a sua agenda de commission aberta. Obviamente, se você não tiver lotado, né? Saludos desde Colômbia. Gracias, hermano. Espanhol é impecável. Zoas. Qual seria a minha individualidade? Nossa. Mano, não faço ideia. Nunca pensei nisso. Eu acho que faria mais sentido alguma coisa parecida com o poder do Sai de Naruto, sabe? Eu acho que não existe algo assim, né? Em Boku no Hero. Não que eu me lembre. Acho que o mais parecido seria do poderzinho da Momo lá, que ela cria coisas do corpo, né? No caso, eu criaria coisas do papel, certo? Desculpa se eu ativei a Alexa de alguém aí, tá? Foi mal. Eu falo tantos idiomas. Português. Um pouquinho de inglês eu mais entendo e escrevo do que falo. E japonês um pouco, né? Nossa, eu perdi muito no japonês porque eu não parei de estudar e treinar. Eu tava me virando legalzinho já no japonês, só que isso há uns 4 anos, 5. O complicado do japonês é você aprender a ler e escrever. Você ouvir e falar é muito fácil. Pelo menos pra mim, né? Eu achei fácil. Porque quase todos os fonemas que você tem no japonês existem no português. Então é mais fácil.
Os marcadores do Ru amarelaram a folha atrás. Não mancha nem o desenho, nem o plástico, mas passa sulfite entre um desenho e outro. Devo me preocupar? Então, o Adrien mandou uma mensagem igual falando isso, que aconteceu com o dele também. Comigo, da última vez que eu fui checar, não tinha acontecido, né? Isso é um problema. Só que assim, dá pra recuperar, tá? Se você deixar ele ao ar livre e você não colocar nada em cima, nem embaixo, nem em plástico, passa um tempinho e ele volta, tá? Aí eu acho que o certo seria deixar esse desenho numa pasta que não fosse uma pasta catálogo, sabe? Uma pasta comunzinha, né? E tentar guardar essa pasta na vertical. Os desenhos que você fez com o Ru. Eu acho que a forma de lidar com essas questões de amarelamento é essa. Ou você comprar uma moldura, né? Um quadrinho. Mas se você tem muitos desenhos, um marcador Ru assim, né? Aí fica meio complicado. Você acha que é mais fácil fazer encomendas com desenho digital ou com desenho tradicional? O mercado de desenho digital é maior, né? Você tem mais possibilidades com desenho digital. Para desenho tradicional, provavelmente você trabalharia mais com um desenho realista, retrato, né? Caricatura. Eu acho que seria mais fácil partir para um mercado assim, né? Porque se você vai fazer, por exemplo, character design ou vai fazer cenário, vai fazer página de quadrinho, tirinha, qualquer outra coisa assim que veicule mais em mídia digital, né? Não tem muito pra onde você correr. Geralmente a galera vai querer que você faça no digital. Até coisa para impressão, por exemplo, né? Geralmente é feito no digital, a impressão com desenho digital geralmente é melhor, principalmente quando é colorido. Quando é preto e branco, né? Se você tá falando só de line art, talvez seja mais fácil você fazer no tradicional, imprimir e dar certo. Mas se é colorido, a galera acho que vai tentar, vai exigir mais que seja no digital, né? Para impressão e para veicular digitalmente mesmo. Sempre pinta em camadas? Geralmente sim. Quando eu tô fazendo um desenho mesmo, né? Aqui eu tô só preenchendo quadrinhos para eu saber as cores que tem na caixa de lápis de cor, né? Mas para uma ilustração mesmo, eu geralmente pinto em camada. Ou em círculo, ou cruzada, né? Ou numa direção específica se eu quero alguma textura específica. Mas sempre em camada. Porque o Multiliner SP é recarregável? Sim. Você compra o tubinho de tinta e coloca dentro da caneta. Mas parou de ser fabricado, né? Então dificilmente você vai encontrar. Talvez você encontre mais os estojos, né? O estojo de todas as canetas. Mas aí você não vai conseguir recarregar, porque não tem a recarga. Não se fabrica mais. E a outra caneta da Copic é meio meh, viu? Compra uma Unipin que é melhor. De caneta descartável, assim, a que eu mais gosto é a Unipin. Tem a caneta da Staedtler também, mas eu tô preferindo a Unipin. Tem a Sakura Pigma também, mas eu não sei, eu não sou muito fã da Sakura Pigma não, acho ela frágil, sei lá. A impressão que eu tive aqui do lápis também, agora, é que as cores mais escuras elas são mais macias. Isso é bom. E geralmente as maiores falhas de pontinhos brancos assim aparecem nas cores mais escuras. Qual a sua opinião sobre grid? Eu acho que o grid é válido quando você vai fazer desenho realista.
Aí o grid é uma ótima técnica, né? Consegue deixar o seu esboço o mais parecido possível com menos esforço possível, né? Agora pra você desenhar personagem de anime eu não sou muito fã não, viu? Porque no desenho realista você vai se preocupar mais em volume, forma, textura, luz e sombra, no brilho, né? Textura de pele, textura de olhos, né? Da íris, fio de cabelo. Tem muitas outras coisas que você precisa se preocupar mais do que ficar fazendo as linhas certinho. Então, vale a pena você fazer o grid para fazer o desenho realista. Agora, desenho de anime, as linhas, o contorno, a line art, o que você vai fazer ali, ele tem a forma, tem os traços do personagem, é tão importante quanto uma pintura. Então, você tem que se esforçar para você aprender a fazer aquilo sem precisar de grid. Porque você gosta tanto de Jujutsu Kaisen? Porque é bom. Eu acho o Jujutsu Kaisen bom. A hora que eu terminar a live eu vou dar uma olhada, viu, Beatriz? Porque tá meio estranho isso. Tô terminando a terceira caminha aqui. Tô só mais uma. Desenho de anime, a mão livre deixa a folha muito ferida por conta dos erros. Por isso que você tem que usar 2 folhas. Ou, no mínimo, né? 2 folhas. Pega uma folha sulfite comum. Faz o seu esboço da maneira que você quiser. Erra pra caramba, passa borracha, enfim. Aí você pega o seu papel de desenho. Usa uma janela, uma mesa de luz. Ou então um decalque. E passa esse esboço que você fez pro seu papel de desenho normal. Aí você não vai ter esses problemas. Agora, se você não quer ter esse trabalho, aí... Bom. Com grid você não aprende a desenhar, entendeu? Se você faz curso pelo celular, deve ser isso. Não é pra ser, tá? Pra aparecer tudo que aparece no computador, no celular normal. Mas eu vou ver, vou dar uma olhadinha. Não, a questão não é sem técnica. Até tem técnicas de esboço para você usar para desenhar anime, entendeu? O problema é que especificamente o grid não vai fazer você aprender a desenhar. Teve um artista no YouTube que pinta o desenho na mesma folha que ele começa. É escolha. Se o cara ele não erra muito para fazer o esboço, beleza. Agora quem erra, ou então quem prefere não ter nenhuma marquinha de lápis, principalmente quando o desenho é com lápis de cor, né? Se o desenho com marcador é diferente. O desenho com marcador é um pouquinho mais livre. É mais fácil você
fazer o esboço direto na folha de desenho. Então, se o cara não erra muito, aí é de boa. Eu erro bastante. Meu esboço ele é bem rabiscadão, então eu prefiro desenhar num papel sulfite comum e às vezes até usar 2 ou 3 folhas para passar ele a limpo para ele ficar do jeito que eu quero. Para quando eu passar pro papel de desenho, eu não ter nenhuma outra linha que não seja a linha que eu vou fazer a line art. Desenhar sem plagiar o mangá ou ferir o direito autoral do autor. É que, assim, se você tá fazendo uma obra conhecida, mesmo que você faça os traços do desenho do autor, todo mundo sabe que aquilo lá não é o seu traço, não é um desenho que, nossa, você inventou tudo do desenho. É mais como uma homenagem. Vou mostrar que você gosta do desenho, você gosta do estilo do autor. Não é como se você estivesse pegando aquilo lá e falando, ó, isso aqui é meu, viu? Isso daqui eu que criei. Não é assim, né? Geralmente o plágio acontece nessas questões, né? I'm from Brazil. É melhor que Faber-Castell Supersoft? É praticamente a mesma coisa, tá? Essa primeira impressão que eu tô tendo aqui é bem parecido com o Supersoft. Eu tô sentindo um pouquinho de falta de marrom aqui, tá? Até agora não apareceu nenhum marrom que eu goste. Mas eu tô vendo ali na bandejinha que tem alguns marrons ainda pra eu usar. Can you talk in English? I can understand. If you made some questions to me, I will reply you in English. But the most people here in the live are Brazilian, so I'm speaking Portuguese. Aí, quebrou. Meu inglês não é bom, tá? Eu tenho que pensar muito pra falar. Mas entender é de boa. Tem várias cores meio repetidas aqui, né? Que nem essa aqui que eu tô pintando agora é bem parecida com essa aqui de cima, né? Um pouquinho mais clara, um pouquinho mais puxado pro amarelo, talvez. Mas esse lápis especificamente é bem macio. Segura aí que tá acabando a live. Se conseguir uma seguradinha. Japonês indefluente nunca chegou a ser fluente.
Eu conseguia, tipo, assistir vídeo em japonês e entender a maioria das coisas. Montar frases é um pouco difícil porque a maneira que você monta a frase no japonês, você inverte muitas coisas. Se você falar eu vou pra casa, você não fala eu vou pra casa. Você fala eu para casa vou. Ou então o eu muitas vezes fica implícito. Você só fala para casa vou. Então é meio complicado. Tem várias outras regrinhas também. Tipo, pergunta, afirmação, negação, tem algumas regras específicas, né? Dependendo do passado, presente, futuro. Esse lápis aqui parece ser metálico também. Na verdade não muito, viu? Ele tem uma corzinha metálica aqui, ó, bem dourada, mas no papel mesmo ele não aparentou ser nada metálico. E os tons de pele? Esses tons de pele aqui do começo são legais. Esse daqui, ó. Esse triozinho de marrom também é bom. Esse rosa é legal. Esse outro aqui também. Esse aqui dá pra usar. Esse aqui eu já falei, né? Esses três aqui também. Bons tons de pele. Esse aqui dá pra usar pra pele também. Esse cinza dá pra usar pra pele. Esse outro aqui. Esse amarelinho, assim, esse meio douradinho, dependendo da pele, da iluminação, enfim, dá pra usar. Falação e deixa o sujeito de lado. É exatamente isso. O sujeito muitas vezes fica bem implícito. Faz encomendas dos desenhos também? Não, encomendas eu não mexo com encomenda. Terminando, galera. Acho que vai faltar só 2 quadradinhos aqui, ou 4, agora não lembro direito. Que eu não vou preencher. Esse aqui também é um bom tom de pele. Gostei. Você ensina só a desenhar personagens de algum anime ou ensina a criar também? Eu ensino a desenhar personagem específico de anime. Mas com a base que você adquire desenhando os personagens que já existem, você consegue criar os seus depois. É meio que natural isso. Você vai aprender a fazer os traços que você gosta. E a partir desses traços que você gosta, você muda uma coisa ali, muda outra coisa ali. E aí você consegue depois fazer os seus próprios personagens. Você aprende a criar personagem, no caso, não estou falando especificamente personagem. Agora, criar cenário, essas outras coisas, não. É só especificamente personagem. Eu tenho um mini curso também, que aí é mais voltado para você criar personagem. Além da imagem, você fazer um personagem completo, por exemplo, para história. Então eu ensino a fazer toda a ficha do personagem, fazer uma historinha para ele,
como que você vai fazer um modelo de character design para você usar como base, para você desenhar ele em qualquer posição que você quiser e você não ficar tipo tentando puxar só da sua memória. Ai, meu personagem tinha uma luva. Mas como que era essa luva? Será que era o dedo cortado? Será que era uma luva inteira? Que cor que era mesmo que eu tinha pensado pro cabelo dele, sabe? Você montar uma ficha completa do seu personagem pra você ter, pra você usar a hora que você quiser, entendeu? Tem um mini curso pra isso. O curso é por quanto tempo? Tem a carga horária do curso que você faz durante o tempo que você quiser. Você não tem que seguir uma carga horária por determinado tempo. Você faz no tempo que você puder fazer. Você pode terminar o curso inteiro em um mês? Pode. Não é o certo, mas você pode. Você tem que pegar o módulo, assistir ele inteirinho, fazer os exercícios. Não adianta você só assistir o curso, você tem que fazer o exercício, senão você não vai aprender. Peraí. Aí quando você já tiver bom no curso, quando você já tiver bom no módulo, você vê que você aprendeu tudo direitinho, você passa pro próximo. O correto de fazer o curso é esse. Não você, tipo, engolir ele rapidão e depois sentir, ai, não aprendi nada. Você não fez exercício, você não fez o curso de uma forma normal, coerente, para você absorver as informações. Mas você faz no seu tempo. Esses marronzinhos que apareceram aqui eu não curti muito não. O jeito acabou. Tem acho que mais 2 ou 3 aqui no final. Tem uns no meio aqui, peraí. Não vamos nos precipitar. Nunca li Berserk não. O autor de Berserk morreu, né? Putz, tinha final? Não, né? Isso é triste, mano. O cara morrer e deixar a obra aberta é complicado, mano. Mesmo que alguém termine a história agora, como que você vai saber se era o que o cara queria mesmo? Não tem como. Esse aqui é meio parecido com Bordeaux, esse também, né? Uns 2 tonzinhos de Bordeaux aqui. É contra as leis desenhar sendo daltônico? Não. Inclusive tem um cara que é um desenhista muito zica, ele faz realismo, né? Que ele é daltônico e ele só desenha em preto e branco. É uma forma de você contornar o daltonismo, você fazer desenho em preto e branco. O Charles Lavesso. O que eu achei do final de Boku no Hero? Completo lixo. Eu sinceramente não sei como que passou. Como que o editor, como que a Jump deixou esse final passar. É inacreditável, mano. Eu queria saber a opinião dos japoneses sobre. Eu não fui atrás pra saber. Esse pá deve ter algum fórum, alguma coisa que tá com a opinião dos caras. Porque pelo menos aqui no ocidente, a maioria da galera achou horrível, né?
Já pensei em desenhar personagens de outros games em estilo anime, Minecraft, Brawl Stars. Eu não sinto muita vontade não, viu? Aqueles que eu fiz do... Esqueci o nome do jogo. Que tem o menino e a menininha lá, o carinha do cabelo azul, a menina do vestido de vermelho. Como que é o nome do jogo? Esqueci. Que ela foi divertidinho, mas eu não tenho muita vontade de fazer não. Ó, esse Lilás e esse daqui também, ó, bem parecidos. Tem bastante corzinha repetida, né, entre aspas. Friday Night Funk, isso. Funk, né? Apesar que muitos japoneses gostaram, inclusive estão xingando o ocidente dizendo que não entendemos a mensagem. É. Pra que eu ter passado na Jump, eu tava imaginando isso mesmo, que os caras gostaram. Bem normal isso. O modo de pensar da gente aqui, dos caras é muito diferente. Não faz sentido. Luna, e aí? Os japoneses têm uma linguagem narrativa própria. A maioria das coisas feitas pra agradar eles nunca agrada a gente. Exatamente. Mano, Jujutsu, o que você tá achando? Jujutsu pra mim tá estranho, tá? Tá legal, mas muitas das coisas que aconteceram até chegar nesse ponto de Jujutsu tá meio esquisito. Mais um tonzinho de lilás, bem parecido, né? Também porque o gênero de herói aqui no ocidente já tá muito saturado. Lá no Japão ainda é algo relativamente mais recente. Eu não sei se é por causa disso. Porque os caras também consomem Marvel, DC, né, no Japão. Não sei o quanto, mas com certeza eles consomem. Mas acho que é só filosofia mesmo. Mano, eu acho que o problema não foi nem ele ser professor, sabe? É várias coisas juntas com essa. Ele poderia muito bem ser professor da UA, por que não? Ou se até se ele quisesse ser um professor normal, da escola normal, e podia ser também. Mas algumas coisas juntas com essa que foram. Por quê, mano? Entendeu? O Soninho tem cera pra caramba largando dos Leo. Tem, ele solta bastante pozinho. Mas a pigmentação dele é legal. É que assim, a tabela de cor eu tô preenchendo de, né, daquele jeito. Mas ele é muito, muito, muito parecido com o Supersoft.
Eu acho que ele só tem um pouquinho menos de pigmento. E algumas cores aí são um pouquinho mais rígidas. Eles passaram a mensagem que, sendo professor, ele estaria sendo um grande herói. Então, porque fez questão de mostrar que ele estava triste e na primeira oportunidade voltou a atuar com o traje. Então, essa é uma das coisas, né? A ponta desse aqui já quebrou já. Então, eu vou segurar ele aqui pra ver se eu consigo. Tá acabando, hein, galera? Terminando. Falta 3 só. Do nada tem um verde aqui, né? Um verde que já é mais parecido com esse verde aqui. Esses aqui também não são muito saturados, tá? Não sei se é por causa da câmera, porque a saturação da câmera tá um pouquinho mais estourada. Mas no geral ele é bem parecido. O Super Soft. Um lápis ou outro aqui que ele é mais rígido, a maioria é bem macio. Falta só um, hein, galera. Vale a pena comprar Ecolápis? Eu acho que vale, viu? Mas só o de 48 cores. O de 72 cores tá muito caro. Só se você achar ele na promoção, tipo, por uns 90, 100 reais, vale a pena. Agora, se não, só o de 48 cores. Eu não gosto de 60 também. O 60 tem algumas cores meio, pra mim, do meu ponto de vista, inúteis. O de 72 cores, ele tem algumas cores a mais, mas ele é mais caro. Então, sei lá, não acho que vale a pena. Agora, o de 48 cores é um ótimo kit, principalmente para você que tá ali entre o iniciante, assim, um pouquinho mais intermediário de pintura, sabe? Se você é bem iniciante mesmo, compra um multicolor. Multicolor de 36 cores, é a melhor compra que você pode fazer. Tem aí um documento que eu deixei na descrição, que tem um kit do multicolor de 36 cores, mais o multicolor de 12 tons de pele, e mais o multicolor de 10 tons pastel, né? Por acho que 50 reais, ou 40 e poucos, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha aí, na Shopee. Você pega um cupomzinho de frete aí, alguma coisa assim, sai bem barato, tá? Dá uns 50 e poucos lápis. Vale bastante a pena. Fechou, fechou, galera. Essa daqui é a tabelinha, ó. Vou abaixar um pouquinho para vocês verem ela completa aí na câmera. É que a minha tabela do Supersoft não tá fácil aqui para eu pegar. Mas, ó. No geral aqui, ó, minhas primeiras impressões. É um lápis bom. Não sei se ele vale 130 reais, que é o preço dele, tá? Mas ele também tem alguns problemas. Alguns lápis são mais rígidos, eles deixam um pouquinho de marca. Eu quero ver numa folha melhor, porque isso daqui é um papel offset. Ele é mais liso, então ele é mais difícil de pintar.
Ele é parecido com o Canson Bristol XL de hoje em dia. Que ele é bem plastificado, né? Eu quero testar ele no Strathmore Bristol para ver como que ele vai se sair. Dependendo do caso, eu posso até testar ele no papel para aquarela, um papel para aquarela mais fino, né? Que não tenha muita textura. Mas ó, um problema desse lápis. Tem algumas cores repetidas, né? E são essas duas aqui, ó, são muito parecidas. Tem alguns tons de lilás aqui, ó, que eles são bem parecidos, tá? Esses três aqui. Tem tons de rosa também bem parecidos aqui. Esses dois são muito parecidos. Esses dois aqui são muito parecidos. Até esse daqui no meio, ó. Mas esses dois aqui são bem parecidos. Esse é um pouquinho mais rosa, esse é um pouquinho mais puxado para um laranja, né? Marrom. Tem alguns marrons meio repetidos, ó. Tá vendo? Esses três aqui, ó. São bem parecidos, principalmente esses dois. Muito parecidos. Esses dois azuis aqui, ó. Esses dois roxos, não sei se eu já falei já. Esse aqui também. Então, tipo, 100 cores. Mas dessas 100 cores tem ali umas 15 que é meio que repetida uma com a outra, umas 20, entendeu? Então, vamos ver. Eu acho que no Super Soft isso não acontece tanto. No Super Soft você tem uma variedade um pouquinho maior ainda. Eu não lembro direito da tabela no geral. Mas eu acho que tem um pouquinho mais de diferenciação. Outra coisa que eu não gostei muito foi dos tons de marrom. Tá? O marrom mais quente, mais profundo, não tem. Que é uma cor que eu gosto bastante para fazer sombra. Esse daqui seria o mais próximo do que eu gosto de usar para fazer sombra de pele clara. Basicamente são unidades para encher linguiça, exato. É isso mesmo. Aqui, ó, lápis de 100 cores, na verdade é 80 ou 70, entendeu? E não tem preto, né? Ou o preto é esse daqui? Caramba! Eu acho que o preto é esse, né? Esse é marrom. Esse aqui é o preto. Nossa, que horrível esse preto. O preto Super Soft é horrível, mas esse aqui consegue ser pior. A caixinha de tons de pele eu não curti também, eu achei ela bem saturada, eu não gosto. Deixa eu ver se eu acho aqui o teste que eu fiz. Qual que é? Esse daqui. Ó, esse daqui é o testezinho que eu fiz da tabelinha, né, da caixa de tons de pele e da de 12 cores. O preto aqui tá melhor, cara. Mas é esse daqui mesmo, né? É o papel, obviamente. Agora eu entendi, isso aqui é o Strathmore Bristol. Tá vendo? O papel dá uma diferença boa já, ó. Essa cor eu acho que é essa daqui. Cadê? Essa cor aqui qual que é? Não tem? Não tô conseguindo identificar direito aqui qual que é essa cor. Essa daqui é essa, talvez? Ou essa? Não. É essa aqui. É, ó. Aqui pegou mais porque o papel é melhor. Essa cor acho que é essa, né? E essa é essa. Então, ó, já ficaram bem melhores, ó. No papel melhor. Essa cor é essa daqui. Essa cor é essa, eu acho, né? Essa daqui. Essa deve ser qual? Ou essa é essa. E essa daqui é essa. É isso mesmo. E essa mais laranja aqui. Enfim. Esse daqui são os tons de pele, ó. Daqui pra cima, na verdade. Não tem também o marrom que eu gosto. O mais próximo é esse. Que deve ser esse daqui mesmo, né? No papel melhor, ele deve ficar melhor. Os 12 tons na caixinha básica, né? Também são bons, ó. Esse lápis no papel melhor, ele fica mais legalzinho. Mas é isso, eu vou encerrar a live aqui, então galera, valeu todo mundo que assistiu até agora, não sei se tem alguém aí que tá desde o começo, mas obrigado quem entrou aí. Foi uma live teste pra eu ver como que funciona a live aqui no YouTube, foi bem tranquilo, o chat foi de boa, aparentemente não teve problema de conexão. O YouTube não entregou notificação, mas isso é normal, tá?
Mas é isso, valeu por todo mundo que assistiu aí até agora. Vou encerrar aqui. E até qualquer dia aí. Eu vou fazer live de novo. Provavelmente semana que vem. Ou quem sabe até no final de semana eu abro uma live. Fazendo um desenho mesmo, né? E é isso, ó. Até mais.